Estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo. Bom, então se a gente entrou, vamos dar boa noite a quem nos assiste nesse momento no canal do YouTube aqui do Projeto Super Cena. Então, agradecendo aqui quem está em casa, né, ou seja, lá onde for nos assistindo. Agradecendo Pilar, né, agradecendo Pilar e Naruna por terem aceitado esse convite dessa proposta que Cissa, produtora de elenco, nos fez para a gente falar, né, a proposta inicial da Cissa é para a gente falar como o racismo estrutural está presente no mercado do audiovisual. Então, assim, Pilar como diretor, ator, né, como já falei, Naruna como atriz, cantora, compositora, diretora também, e eu aqui vou estar ajudando Cissa a moderar essa conversa, afinal eu tenho 25 anos de experiência no backstage do audiovisual. Pilar, então assim, Pilar como diretor, ator, né, como já falei, Naruna como atriz, cantora, compositora, diretora também, e eu aqui vou estar ajudando Cissa a moderar essa conversa, afinal eu tenho 25 anos de experiência no backstage do audiovisual, mas quem conduz basicamente aqui as questões é a Cissa, e vamos embora, vamos começar a conversa, que é isso que a gente quer. Naruna e Pilar, que vai conduzir. Sim, claro. Bom, boa noite, obrigada, Naruna, obrigada, Pilar, uma das pessoas que eu tenho maior respeito, já trabalhamos juntos, já passamos aí juntos alguns momentos, mas tem um assunto que, para mim, que é a questão da gente, a minha responsabilidade em cima dessa questão do racismo estrutural dentro do audiovisual, como produtora de elenco, que sou uma pessoa que tenho que pensar no conceito de elencos para as obras audiovisuais. E sempre foi uma preocupação para mim desde que eu comecei. Eu comecei em 99, e desde 99 isso é uma coisa que está aqui, presente na minha cabeça e nas minhas ações, até de uma maneira mais ampla, não só com um elenco preto, mas um elenco regional, com o nordestino. Então, eu convidei a Naruna e o Pilar para a gente falar de uma maneira bastante aberta, bastante sincera, de uma maneira, eu vou me colocar de uma maneira bastante humilde aqui, de quem sempre se preocupou, pesquisou, leu, se informou, mas que talvez não tenha todas as respostas, certamente não tem todas as respostas, e queria um papo bastante aberto e bastante sincero, porque eu acho que não cabe mais um lugar que é onde a gente não se responsabilize, onde não seja nosso assunto, onde não seja o nosso lugar de fala nesse sentido, que esse lugar de fala seja estendido e que seja amplificado para que não tenha dois lados, para que seja um lado só. Esse lado, essas conversas para a gente quebrar talvez alguns pudores nossos de falar algumas coisas, com medo de ofender, com medo de falar besteira, com medo de não estar, enfim, às vezes até de ter uma reação do outro lado maior do que talvez para a gente deva ser, enfim, essas conversas para a gente quebrar talvez alguns pudores nossos de falar algumas coisas, com medo de ofender, com medo de falar besteira, com medo de não estar, enfim, às vezes até de ter uma reação do outro lado maior do que talvez para a gente deva ser, enfim. Então, a minha proposta é a gente ter uma conversa bastante aberta e sincera sobre o assunto, que é um assunto delicado e urgente. Então, boa noite, Pilar e Naruna. Boa noite Cissa, Pilar, Denise, todos que estamos assistindo. É muito importante essa conversa, esse primeiro contato, e de forma muito sincera da Cissa. A Cissa foi a primeira produtora de elenco o meu primeiro trabalho assim na televisão, e já foi um primeiro trabalho com uma personagem que, de certa forma, fugia um pouco dos estereótipos, né?
ainda que de forma muito singela, mas eu já comecei com uma personagem que tinha um mínimo de trajetória e tal, que não era muito comum, e ainda não é muito comum, infelizmente. Bom, eu sou atriz já há alguns anos e também atriz de teatro, de TV e cinema, audiovisual. Componho, tenho um grupo de teatro na periferia de São Paulo, em Taboão da Serra, chama Espaço Clareô, Grupo Clareô de Teatro, e dedico toda a minha trajetória sempre a pensar a nossa presença, e eu falo nossa presença pensando na população negra, pensando especialmente na mulher negra, na população indígena e periférica brasileira, como a importância dessa representação e da nossa representatividade nas nossas produções. Não é fácil ser artista preto nesse país, por inúmeras questões, primeiro relativos ao artista brasileiro, que sofre todos os preconceitos, o artista que é um profissional super subjugado e maltratado, né, pelo Estado, enfim, já é difícil, e ainda mais artistas pretos e periféricos. Então, eu acho importante essa porta, não é uma novidade para mim, nem para Pilar, imagino, uma discussão como essa. A gente já há muitos anos, em todas as produções, a gente faz perguntas a respeito da quantidade, da qualidade, das trajetórias dessas personagens, mas eu acho importante num momento como esse, onde o genocídio preto ele está sendo tão divulgado, né, apesar de também não ser uma novidade no nosso país, mas de uma certa forma existe uma sensibilização maior nesse momento. Eu acho que inclusive em função do confinamento, a atenção, os olhares estão um pouco mais próximos dessa nossa realidade, e aí poder levantar questões sobre o racismo dentro do audiovisual, que é responsável pela formação do nosso imaginário no Brasil, é fundamental. Então, estou super disposta aqui a fazer esse bate-papo. Feliz. Boa noite, Denise, boa noite, Cissa, Naruna, boa noite você que está aí do outro lado assistindo. Estamos aqui cumprindo a quarentena, e em casa eu tenho feito muita live, como Naruna falou, não é, infelizmente, uma novidade para nós, artistas, também não é um prazer, porque nós temos, neste momento, há um papel pedagógico, um papel de trocar, de ensinar e receber informações sobre esse tema que é de extrema importância, fundamentalmente no audiovisual e na contação de história no Brasil. Nosso povo, por herança africana, por herança indígena, é um povo da oralidade, é um povo que aprendeu e que apreende através das manifestações culturais. Então, é fundamental que a gente possa desestruturar o racismo estrutural que existe nos meios de comunicação e nos meios de produção no Brasil. Esse é o nosso papel, é assim que eu me vejo atuando desde que me formei na Faculdade de Teatro, e pela televisão, pelo cinema, pelo teatro de rua, aonde a gente vai falando. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos levando aqui. Você falou assim, eu tinha feito uma ordem que eu já mudei minha ordem toda. Eu vou começar do começo, já que estamos falando de uma coisa estrutural. E, para mim, o começo chama-se formação. Eu acho que a estrutura, a mudança, essa mudança estrutural precisa estar exatamente nas escolas, né, nos acessos. Eu vejo hoje, como produtora de elenco, uma chegada de uma geração muito mais bem formada do que quando eu comecei. Esses 20 anos de produção de elenco que eu tenho, eu vi um crescimento de formação formal, artística, do elenco preto. Como também na formação de roteiristas, de diretores. Eu acho que para essa mudança ganhar potência, porque eu acho que a mudança está acontecendo, está vindo de uma maneira talvez não tão rápida como deveria ser, deveria ter acontecido já há bastante tempo. Eu acho que esse olhar para a formação é bastante importante, né? A educação é fundamental.
É a única saída que nós temos em termos de Brasil, é a educação. A educação, de um modo geral, para todos. Uma educação distribuída de forma igual para todos. E sempre que a gente fala de forma igual, seja em que momento daqui para frente, eu vou afirmar que esta forma igual deve privilegiar a população negra aonde ela estiver inserida. Eu sou completamente favorável às cotas. Eu lutei por elas. Isso é uma reparação. Então, uma formação igual, pública, ela deve privilegiar, sim, uma população negra para que a gente possa chegar a começar a competir em pé de igualdade. A gente não tem essa formação ainda. A educação ainda é um grande motor deficiente no Brasil. Se a gente transportar isso para a formação acadêmica, artística, óbvio que ela também vai ser defasada e a presença de negros nesse processo de formação é muito baixa ainda. O índice atende a uma proporcionalidade ainda menor do que na formação formal. Uhum. Porém, a gente tem visto alguns avanços. A nossa profissão, a nossa atividade profissional, hoje ela é vista de uma outra maneira, né? Então, ela está perdendo. Ainda somos marginalizados, sim, mas a gente já venceu essa barreira estigmatizada de que somos um bando de vagabundos. São poucos os idiotas que ainda acreditam nisso. Então, isso nos possibilitou enfrentar esta atividade com mais lançando mão de todos os instrumentos. Então, muito de nós está podendo estudar dizendo: eu estudo teatro, eu estudo televisão, eu estudo cinema. E proliferou-se com isso as escolas, que na minha época tinha pouco. Uhum. Eu vou completar 60 anos agora, estou 60. Eu me formei, eu fiz toda a minha formação acadêmica no período da ditadura militar do Brasil. Então, eu venho de escola primária, escola ginásio e secundária público. Né? Uhum. E o que a ditadura percebe? A escola pública é para todos. Então, ela percebeu que não podia dar uma escola de eficiência para todos. Então, eles acabaram com o ensino público, onde esse ensino absorveria a população pobre, branca e preta, fundamentalmente, e investiram no ensino público. Mas eu faço isso. E vou para uma faculdade de teatro pública também. Ingresso nela aos 23 anos, em 1983, 84. E a ditadura finda aqui no Brasil, a gente começa a discutir ela em 85, e vem aquele movimento. Então, eu me formo nesse período ditatorial, contraditoriamente, em escola pública, até que eles fazem um desmanche. E já na formação acadêmica de arte, de teatro, no meu caso, nós éramos muito poucos. Nós pobres e nós pretos. Era muito pouco. Era uma escola para uma classe média branca, uma classe média média, uma classe média branca, formando. Hoje, isso está um pouco mais distribuído, e não podemos esquecer esse mecanismo de comunicação que é a internet hoje, onde o acesso permite uma formação. Então, está chegando aqui no mercado, não só atores pretos, não, atores, de um modo geral, com uma formação maior, com um entendimento maior da sua atividade profissional. Facilita muito. E eu sou sempre um defensor da formação acadêmica para as artes. A arte não permite ignorância. A arte não permite que você ignore aquilo que foi feito antes de você. E estudar arte, ao invés de te limitar, abre o seu universo para que você expande o universo para que você crie coisas novas. E essa molecada que está chegando agora, que quer fazer isso, ela está chegando com muita informação, com muita sede de criação, e, como se diz popularmente, está balançando o coreto, sim. E está trazendo coisas que a minha geração, não pôde trazer por ineficiência, por falta de formação e porque ainda trabalhava muito no intuitivo.
Eu posso falar um pouco disso, assim. Eu sinto que o que a gente tem hoje no Brasil é, sem dúvida, resultado de muita luta de muitos movimentos, do movimento negro, do movimento de cultura das periferias. Eu faço parte disso de forma muito intrínseca, muito intensa na periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, sei lá, de 15 anos para cá, a proliferação de espaços culturais, de saraus, de slams, de espaços quintais, onde o exercício da poesia, da literatura, a troca de informações foi muito grande. A minha juventude na periferia, anos 90, na periferia, foi uma juventude muito isolada de qualquer contato com a cultura, com o teatro, com referências políticas, debates artísticos, a ausência total de internet, de outras formas de comunicação que não fosse, de informação, que não fosse a escola pública já sucateada pela ditadura, completamente sucateada, e a televisão, a telenovela era o lugar de identificação da nossa identidade, da nossa formação enquanto cidadão brasileiro, de formação de pensamento, de projeção do futuro. A maior referência, sem dúvida, era aquele lugar de entretenimento, que, na verdade, acho que estruturalmente fazia parte também como discurso de todo esse plano que inclui a educação. E quando eu começo com o meu grupo de teatro, por exemplo, há 15 anos atrás, a pensar que isso aconteceu por quê? Porque tanto eu quanto os outros artistas ingressamos na universidade ou na faculdade. Eu me formei na Escola de Arte Dramática, na EAD, que é uma escola super reconhecida, que existe dentro da Universidade de São Paulo, e ali eu me descobri, eu descobri o meu corpo negro, o meu corpo periférico, em contato com uma universidade completamente... a gente usa a palavra elite, mas, na verdade, eu não considero esse povo como a elite brasileira, mas é uma comunidade completamente branca e privilegiada, onde eu tive contato com pessoas que não faziam parte da minha esfera social, eu não conhecia, eu não me reconhecia naquele lugar. Esse estranhamento, que foi simultâneo aos meus companheiros na época, fizeram a gente se movimentar no sentido de por que a gente não pensa um teatro na nossa geografia? Por que a gente não quebra a lógica de tentar correr atrás de uma formação para entrar em cartaz numa cidade que nunca vai agregar a gente, porque ela está tomada por outros corpos que não são os nossos? Por que a gente não inverte a lógica? E aí a pergunta do que é o teatro de qualidade, ou o que é uma formação, o que é um ator, o que é o ator negro, ela nasce ali, e ali, nunca na escola de arte dramática, a gente vai descobrir o que é o teatro experimental do negro, quem são os negros que fizeram e pensaram o teatro, qual é a história da Zezé Mota, por exemplo, que é uma das maiores atrizes brasileiras, e que não é contada até hoje, assim, a sua grande trajetória. Então, e aí a gente começou a entrar em contato com outros movimentos simultâneos que estavam acontecendo mais no âmbito da literatura, da poesia, da música, de pessoas que estavam fazendo nos seus próprios quintais, porque era o espaço que era possível. Esse movimento, ele cresce de uma forma muito bonita, assim, em São Paulo, e ele, sem dúvida, dá força, e aí junta-se ao movimento negro, os movimentos sociais, há uma estrutura também de uma política de esquerda, assim, que com todos os erros e limites, né, mas um poder que estava minimamente abrindo espaços para questionamento sobre a igualdade racial, ou essas questões estavam vindo à tona, e aí isso forma toda uma geração de jovens que não aprende isso na escola, mas no seu cotidiano na periferia, que não sente tanto medo mais de usar o seu cabelo black power, de se assumir gay, bi, trans, né, porque encontra pares onde ela consegue se reunir nos finais de semana ou depois da aula e ler o seu texto, fazer o seu teatro, sem precisar da aprovação daquele que jamais vai deixar com que ele tenha algum espaço possível. Então, acho que esses territórios, eles foram crescendo e sendo amparados pelo movimento
pelos movimentos sociais e deram força para que essas pessoas tomassem as universidades, tomassem os espaços, batessem nas portas das produções de elenco para dizer, nós não estamos aí, e aí a internet ajuda e dá força, né, e faz com que hoje nada passe batido. Eu acho que muita coisa ainda permanece muito parecida com há 15 anos atrás, mas pelo menos estão sendo reivindicadas, né, cobradas. Eu acho que essa questão, isso é uma quase pergunta que eu tenho aos produtores de elenco, assim, porque, na verdade, essa questão da formação do ator negro, ou da quantidade de atores negros formados, isso sempre foi uma, entre aspas, uma desculpa para um número muito pequeno de elenco negro nas produções. Porque é difícil formar família, porque não tem tantos atores negros formados, ou porque não são muito bons, enfim, por uma dificuldade de formação e tudo mais. Eu reivindico, para além do lugar de fala, o lugar de falha, porque eu sinto que os atores brancos, em geral, eles têm a possibilidade de fazer a sua formação dentro das produções, né? A Malhação é um espaço para isso, assim. E tem muito ator ruim, atriz ruim, que a gente, né, é horrível falar isso, mas tô sendo bem grossa, a grosso modo, para ser explícita, mas que tem a oportunidade de ir melhorando a cada produção. O ator negro não pode errar, ele não pode falhar, a atriz negra não pode não saber fazer, ela não pode experimentar, porque ela não está ali sozinha, ela está representando toda a sua comunidade negra, porque ela provavelmente será única, ou ela será uma das muito poucas daquele elenco. Então, esse lugar, assim, fez, por exemplo, com que a Zezé Mota, acho que nos anos 60, criasse um catálogo de atores negros, para ninguém dizer que não tem atores negros formados no Brasil. O próprio Lázaro, também com uma espécie de catálogo de formação de roteiristas dentro da Rede Globo, e de atores, de atualização dos cadastros de atores negros dentro desses espaços. Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito, assim, dos produtores, e eu queria até, enfim, só rebater para a gente pensar sobre isso, porque às vezes é um discurso que já está rolando há muito tempo, mas que talvez ele não dê conta, porque eu entendo que a formação ela é muito precária mesmo para a nossa população preta, mas eu acho que isso não responde a todas as perguntas, não é só sobre isso, é sobre muito mais do que isso, né? É isso. Quando eu falei de fazer essa live, era